Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou novamente aqui com um podcaster profissional, editor profissional lá da... Não é só também tudo isso, não é só o cara que faz, mas também é o fundador, é esse cara lá da Cosmódromo Studio, Gabriel Tuller. Aê! Finalmente, depois de muito tempo, fui convidado novamente. Fui tirado da geladeira do PADD. Obrigado, Ed, pelo convite. E, cara, prazer estar aqui. Sempre que precisar, sabe que pode chamar. Tamo aí. Pato, falando em geladeira, agora tem uma galera aí que eu tenho que convidar de novo, que já faz uns 5 anos que não aparece o PBD. Mas vamos lá, né? O PBD já tem 10 anos, então... né? Não é tanto tempo. Mas hoje eu estou aqui com o Tuller pra gente conversar sobre apps edificantes. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Tuleco, eu gosto de chamar de Tuleco, né? Lembrando das épocas antigas, claro, né? Lembrando das épocas lá do Graça Pop, né? É isso que aí. A gente chamava esse pequeno jovem gazebo ali, que na verdade, tu tem minha idade, né, Tuller? Tu é do quê? De 90? 90, isso aí. Olha ali, ó, somos pequenos jovens gafanhotos, claro, ainda. Todos jovens, tudo jovem. Eu já saí dos jovens da igreja porque me expulsaram, né? Mas ainda me considero. Mas hoje nós vamos falar sobre apps edificantes, né? Isso que foi uma sugestão de um ouvinte, olha só. Olha aí. Um pedido aí, né, de um episódio. Então, ultimamente estamos aí atendendo a pedidos, olha só, né? Aqui no Pelo Amor de Deus a gente tarda, mas não falha. Mas aí, Tuller, o que significa aí um app edificante, né? O que a gente vai considerar aí hoje nas nossas indicações, no nosso bate-papo? Bom, eu acho que assim... A primeira coisa de definição de edificante, né, de app edificante, acho que a gente tem que ir pro mais óbvio, que seriam apps baseados e voltados para nossa fé, principalmente, né? Então, você pensar em apps que vão te abençoar de alguma forma, de forma direta, eles têm o objetivo de fazer isso. Então, acho que o primeiro escopo de apps edificantes seriam esses. E o segundo, e aí eu vou colocar aqui pra mesa pra gente conversar, é que o app edificante passa a ser edificante porque você torna ele edificante com a sua aplicação diária. Não necessariamente ele tem aquele objetivo de te edificar biblicamente falando, mas você acaba utilizando ele como recurso para poder ser edificado, né? Não sei se ficou confuso, mas eu acho que é isso aí. Não, te entendi. É que nem o Santos Dumont, que criou o avião aí, porque foi o Santos Dumont que criou e inventou, né? Exatamente. Primeiro, certamente. Que inventou o avião e depois o avião foi usado na guerra, né? Mas Exato. O objetivo não foi pra guerra, né? Foi pra locomoção. Mas eu concordo contigo. Acho que a gente pode, inclusive, nós podemos começar indicando, né? Vamos lá. Aplicativos que têm esse propósito, né? Foram desenvolvidos com o propósito de edificar, ou seja, de ajudar a construir, olha só, né? Olha aí. Colocar os tijolinhos. Mas contribuir com o crescimento do cristão. E depois eu acredito que a gente pode até aumentar então esse leque, como tu comentou, né? De a gente incluir aí aplicativos que podem ser usados para o nosso crescimento, mas que não foram criados para tal, né? Que a gente acaba incorporando aí no nosso dia a dia para que a gente possa se aproximar de Deus. Mas aí, Tuller, então, já que colocamos aí na mesa
essas ideias aí, começando aí pelos apps aí que certamente foram criados com o propósito cristão, né? Sim. O que tu poderia nos indicar aí que tu usa ou que tu conhece? Me diga um aplicativo aí pra gente já começar aí a rodada aí de indicações para nossos nobres amigos e ouvintes. Bom, vamos lá. Não posso deixar de começar pelo app mais básico de todos, que todo cristão deveria ter no seu celular, que é o da Bíblia. E é o app que talvez eu mais utilize. Hoje, o YouVersion é o app que eu talvez mais utilize ali, pelo menos na parte da manhã. Eu gosto de começar e já abrir ele e fazer... Eu acho bem legal o sistema da YouVersion, né? Que ele tem diferentes traduções da Bíblia e ele te dá devocionais pra você fazer. Ele tem uma espécie de gamificação ali dentro que eu acho bem interessante, que te faz voltar no dia seguinte, né? Tem até... oração guiada, tem o versículo do dia, tem uma meditação sobre o versículo do dia. Então, assim, é um app que eu utilizo e recomendo bastante que todo cristão tenha ele no seu celular, porque ele nos ajuda bastante. Eu acho que não tem como fugir desse clássico, não tem como não deixar de citá-lo, pra gente já começar aqui com o pé direito. Sabe que eu também utilizo esse da YouVersion, que inclusive, link no post, né? Ele tem pra Android e pra iOS, né? Tu usa iOS, exatamente. Né? Isso, eu tô usando o iOS. Olha ali, ó. E pra Android também tem, que eu utilizo o Android, que funciona nos dois aí, então eu vou deixar o link pros dois aí, pra vocês poderem, né, verificar. Porque no Android, eu também conhecia como Bíblia YouVersion, né? Sim. No início era, mas hoje no Android ele tem outro nome, né? Ele pesquisa por Bíblia Sagrada, áudio mais offline. Acho que na App Store deve estar alguma coisa assim também. É. Acho que só Bíblia Sagrada, sei lá. Talvez eles tenham comprado os direitos de utilizar o nome Bíblia Sagrada e ficou por isso mesmo. Pois é. E tu sabe que ele é tão completo assim e tão bom. Tem a questão de comunidade também, amigos, Sim. né? Tu pode compartilhar. Tipo assim, os versículos que tu assinala e aparecem na timeline, as pessoas podem curtir, podem botar comentários. E dá pra fazer uma imagem pra você botar no Instagram, botar nos stories e tal. É bem legal. Ele tem vários recursos, assim, interessantes, né? Não, bastante. E tu sabe que toda vez que eu vejo alguém usando Bíblia no celular e eu vejo que não é isso aí, eu digo, não. Tira essa aí que tu tem, põe essa daqui, essa aqui é boa. Por causa dos planos, né? Tem os planos bíblicos ali, muito bons. Sim. Inclusive, eu já fiz várias vezes, eu tô no 4º ano já, fazendo aqueles planos de leitura da Bíblia em um ano, sabe? Legal. Eu costumo fazer também, eu pego... Às vezes é o período da Quaresma, o período da Páscoa, eu vou pegando aquele... Às vezes dá, né? Tipo, plano de leitura de 40 dias em Lucas e sobre a vida de Jesus. Eu acho super... Na época de Natal também. Foi ano passado ou ano retrasado, que a gente tava fazendo um culto de Natal lá na casa dos meus pais, né? Na casa dos meus sogros, aliás. E eu peguei um devocional do YouVersion pra poder fazer uma leitura antes da gente ceiar e comer e tal. Então, é bem legal. Tem bastante recurso interessante pra poder ser utilizado no nosso dia a dia, não só para leitura pura e simples da Bíblia, o que é importante, mas também tem vários outros recursos para, às vezes, quem está iniciando na fé, por exemplo, não sabe muito bem algum conceito, alguma coisa, ele se mantém ali interessado, né, em querer aprender mais sobre a Bíblia com esses outros recursos que eu acho super legal. Sem contar as diversas versões, né? Tipo, totalmente. Tem inúmeros... E áudio também, né? Tem áudio, Nossa, várias vezes, assim, escutei, né, a Bíblia. Sim. Mas, e falando de Bíblia também, tem também um outro, porque o que acontece? Ele tem várias versões ali, né? Mas uma versão que ele não tem, ou melhor, duas, né, que ele não tem é o grego e o hebraico, né? E, claro, talvez nem todo mundo vai utilizar grego e hebraico, mas aí tem um outro aplicativo que eu uso muito o site, mas tem um aplicativo também que é o Bible Hub. Já ouviu falar desse? Legal. Sim, já ouvi falar, sim. E o Bible Hub, ele, claro, tipo assim, o pessoal até torce um pouquinho o nariz aí, o pessoal que é estudioso, né, das línguas, por causa que, tipo, ele bota diversas fontes, né, sim, de grego, de hebraico, daí tem lá o Strongs lá, e o pessoal fala mal do Strongs. Eu não me importo, né?
eu quero pelo menos poder ver qual que é a palavra no original e poder fazer, cruzar ali, né? Tipo, essa palavra aparece em qual versículo e tudo mais. Isso é bom pra quem gosta de estudar um pouquinho mais a fundo, né? Então fica mais uma dica, inclusive, link no post. Muito bom. Né? Pra você conferir aí. E tu usa também, Tuller, talvez algum dicionário bíblico, concordância, comentário? Já usou algum aplicativo? Então, para aplicativo para esse tipo de coisa eu não utilizo, não tenho aplicativo para isso, né? Até porque os meus estudos bíblicos, eles são mais voltados pro devocional e tudo mais. Eu não costumo ir a fundo no texto bíblico. Quando eu preciso fazer isso para alguma edição de vídeo, para alguma coisa que eu tô fazendo aqui lá pro Iago, lá do Dois Dedos de Teologia, né? Aí eu vou provavelmente eu vou pro Bible Hub mesmo, mas eu vou só pra conferir alguma coisa do grego, do hebraico, pra ver se tá tudo certinho, né? Mas aplicativo, no meu dia a dia, eu acabo não utilizando. Eu acabo usando, como eu faço as pregações lá na igreja, né? Uhum. Então, eu acabo, pra preparação de mensagens e tal, eu acabo utilizando os livros de papel mesmo. Tem os comentários e tal, né? Uhum. Mas eu vi que tem diversos aplicativos de dicionário bíblico, de concordância, de comentário, porque daí nesse caso, a Bíblia do YouVersion ele não vai ter, né? Tipo, não é a proposta também, né? Exatamente. Ela já é bem completa, assim, naquilo que ela se propõe, que é simplesmente ser a Bíblia, né? Isso. E aí seria demais. O que mais que tu pode nos recomendar aí, Tuller? Bom, o segundo aplicativo, assim, que eu utilizo bastante, que eu comecei a utilizar em 2 anos, e utilizava mais, mas até um bom tempo da minha vida eu utilizava ele logo depois que eu utilizava a YouVersion, é o app da Pilgrim, porque logo depois que eu fazia meu devocional, eu saía pra ir pra academia, pra fazer uma corrida no parque, pra dar uma caminhada. Então eu colocava um audiobook da Pilgrim e ia lá caminhar, ia lá correr enquanto eu tava ouvindo um livro cristão, né? Que é um aplicativo é como se fosse um Kindle, só que com audiobooks e tem livros também e tal. É bem interessante o app da Pilgrim. São brasileiros, né, que fazem o aplicativo. Olha só, e aí como é que funciona esse aplicativo aí, Tuller? Tipo, ele é gratuito, tu tem que pagar, tu compra os livros separados, tu paga uma mensalidade, como é que funciona? Não, esse aqui ele tem a versão gratuita, que você tem alguns livros disponibilizados pra você. Às vezes algum devocional, algum estudo bíblico, mas ele tem a assinatura paga, que eu faço pagamento anual. Geralmente na Black Friday eles fazem uma promoção bem interessante para você renovar, né, a assinatura. E é tipo a Netflix, é tipo o Kindle Unlimited, vamos colocar assim, né, já que a gente tá falando de livros. Você assina, você paga essa anuidade e você tem acesso a todo o catálogo de livros que ele tem. Seja de livros físicos, não, de livros digitais, e-books, seja de audiobooks, para você poder ouvir. E é bem interessante, tem bastante coisa legal. Ele começou muito voltado para quem é reformado, né? Então tinha bastante autor reformado e aos pouquinhos ele foi começando a abrir, não só para reformado, mas não chega também a ser neopentecostal ou coisas que são duvidosas, assim, em relação à nossa fé cristã. Mas eu acho super legal, assim, porque depois que você ouve um livro ou que você lê um livro, né, ele vai te dando recomendações baseadas no assunto que você leu ou ouviu, ou até mesmo no próprio autor que você está ouvindo ali. Então tem bastante recurso legal para você poder consumir ali dentro. E é uma companhia legal para mim. Na hora da caminhada de manhã, que eu quero meditar em algum assunto, meditar em alguma coisa, ou até mesmo aprender alguma coisa relacionada à palavra de Deus, eu vou pro Pilgrim para poder aprender algo. Ah, que legal. Esse aí eu já ouvi muito pessoal falando, né? Principalmente da parte da questão dos audiobooks, né? Sim. Mas eu nunca instalei. Não, mas é legal, tem pra iOS, tem pra Android, né? Tanto um quanto o outro. Então tem bastante coisa legal lá. Então olha só, link no post. Esse post aqui, ó, vai tá recheado, só link. Vai estar recheado demais. Nossa, se o pessoal tava com saudade de links no post, esse vai ter bastante. E não sei se você já ouviu falar também, tem um outro aplicativo que é de site, que já usei muito, sim, e ainda uso, né? Já ouviu falar do site Got Questions? Já ouvi, sim. Eu uso de vez em quando eu vou pesquisar alguma coisa da Bíblia, eu jogo no Google, uma das primeiras respostas sempre é a do Got Questions. Olha ali, então, esse Got Questions aí tem o aplicativo Got Questions, né? Ah, que legal. Que acho que em português tens perguntas, alguma coisa assim. Não me recordo.
Mas tem um aplicativo e dá pra te fazer a consulta lá de todas as perguntas que tem lá. Então tem perguntas dos mais variados temas, né? Sim. E é bem, bem interessante. Então também fica aí o link no post, para que o nosso nobre amigo e ouvinte também possa conferir aí. Sabe o que mais que tem aí, Tuller? Diga. Mais um aplicativo específico para cristão, que esse também não pode faltar. Apesar de ter sido disponibilizado, o que eu vou falar, né? Fora do aplicativo, mas antes era exclusivo, né? Os aplicativos daquela produtora, a Angel, que sim. fazem o The Chosen, né? Sim, legal demais. Não, The Chosen é obrigatório assistir, né? Com certeza. Com certeza. Só tem que tomar cuidado, né? Quando for assistir The Chosen, porque tem algumas pessoas que começam a considerar o que vem no The Chosen como, tipo assim, Bíblia, aconteceu. né? Aconteceu de verdade. Aconteceu, né? Tipo, é que nem tu assistir a novela da Record e achar que aquilo também aconteceu. Não, peraí, tem uma licença poética ali, né? Sim, exatamente. O The Chosen é acho que foi um grande achado que a gente teve, assim, nos últimos anos em relação à produção de conteúdo cristão, né? Porque você... Acho que ele chegou no ponto de você furar a bolha especificamente de cristãos, principalmente lá dos Estados Unidos, né? Tem uma produção que é fomentada lá fora, né? Você tem produtoras de filmes e de séries que são cristãs e tem uma série de até aplicativos, até tipo uma própria Netflix deles lá, que eu não esqueci o nome agora, mas eles têm um streaming só de catálogos de conteúdo cristão. Mas aqui no Brasil a gente não tinha tanto isso, a gente não tem tanto isso, né? Tanto esse fomento desse tipo de coisa. E até mesmo lá fora, você tem isso tudo muito restrito ao próprio público cristão, né? Os filmes cristãos, as coisas que ficam ali tudo dentro da própria bolha. Acho que o The Chosen foi o primeiro a furar essa bolha e atingiu um público completamente novo e glória a Deus por isso. E eu acho muito, muito legal que tudo começou com o aplicativo, né? E sabe que, digamos assim, antes do The Chosen, né? A gente tinha várias produções ali, filmes, né? Mas dificilmente aparecia em catálogo, porque também streaming não é tão antigo, né? O streaming é uma coisa, vamos dizer assim, relativamente recente, né? Bom, a internet também é recente, né? A internet aí, do jeito que a gente conhece, a internet 2.0 tem o quê? Uns 20 anos, né? Por aí. É que eu sou muito velho, né? Pra mim falar. Nossa, 20 anos, recente. Praticamente mais de metade da minha vida. Mas eu lembro daqueles filmes que tinham, né, tipo A Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, né? Tinha aquela produtora, né, que fazia diversos filmes nessa pegada. Sim. Que eu não lembro o nome da produtora agora. Mas essa Angel aí, né, que... vamos dizer assim, o The Chosen ali, ele é uma produção que ela é custeada por ofertas, né? Então, tipo, que nem a gente tem a vaquinha, né? Como é que é o nome? Tipo um... Crowdfunding. Crowdfunding, isso. É bom a gente ter aqui, ó, pessoas de garbo e elegância que são estrogonoficamente sensíveis aqui conosco, né? Que merecem o respeito tecnológico. Um detalhe interessante sobre essa questão do crowdfunding do The Chosen é que eu tava lendo o livro de um dos caras que ajudou a não produzir, mas ele é... Bom, de certa forma ele é um dos produtores, sim. É o Darrell Eves. Ele é um cara que ele manja muito de YouTube lá nos Estados Unidos e eu tava lendo o livro dele sobre YouTube, né? Sobre estratégias de YouTube e como que funciona, como é que você tem melhores performances lá dentro da plataforma e tudo mais. E aí ele contou essa história do The Chosen, como é que ele fez pra, entre aspas, começar a viralizar esse tipo de conteúdo, né? Com toda a experiência que ele tinha, viralizando outros vídeos de YouTube, outros canais e ajudando outras pessoas, ele começou a migrar, né? A utilizar esse mesmo recurso pra poder fazer com que o The Chosen se pagasse e começasse a furar a bolha cristã e as pessoas pudessem contribuir financeiramente e tudo mais. Eu achei super legal. Ele não dá a estratégia passo a passo, mas ele fala que foi basicamente o que ele estava ensinando no livro até aquele momento, né? Para fazer as pessoas quererem consumir o conteúdo, quererem participar ativamente, quererem fazer parte dessa comunidade, né, e botar pra fora esse tipo de conteúdo. Então, eu achei super interessante, que foi meio despretensioso. Eu tava lendo um livro sobre YouTube e do nada aparece o The Chosen lá, ele sendo um produtor e tudo mais. Achei engraçado isso. Mas e esse aplicativo ali, além do The Chosen, né, que
tem, assim, é fantástico, né? Ele também tem outras produções no aplicativo, tipo uma Netflix, né? Sim. Dessa produtora, né? E tem outros, tem filmes, tem séries e tal, tem outras produções que estão ali. E no caso do The Chosen, tipo, mas tem The Chosen na Netflix? Tem. Mas ali também é tipo como se fosse comprar o DVD com os extras, entendeu? Sim. Tipo, ali tem os bastidores. Então, por exemplo, eu lembro que na primeira temporada, cada episódio tinha mais um outro episódio em que eles reuniram um padre, um pastor e um judeu, né? Um rabino, pra falar sobre a questão histórica do episódio e tal, se fazia sentido e tal, né? Bem interessante, assim, né? Sim, sim. Parece até piada, né? Um padre, um rabino e um pastor entram numa sala de entrevistas. Mas é bem legal, assim, ele tem, claro, aí tem que ver no celular, dá pra assistir, não sei, tipo, dependendo da pessoa, a TV que tem, às vezes dá pra te compartilhar a tela na TV, tem todos esses esquemas ali, mas parece que dá pra ver também pelo navegador de internet, então hoje tá mais acessível, né, tem outras possibilidades, o próprio aplicativo ensina a ver de outras formas, né, isso que é o legal também, né. Exato. Acho que é super... É super legal essa ideia do aplicativo, né? A gente fala aqui de assistir no computador, assistir na televisão, mas boa parte das pessoas vai acabar, sei lá, assistindo no celular enquanto vai e volta do trabalho, por exemplo, no transporte público, ou até mesmo facilita na hora de compartilhar, né, com um amigo, né? Então você fala, não, baixa o aplicativo aí e já começa a assistir e tal. É mais fácil do que falar, vai pra sua casa, procura no site tal e vai pra não sei aonde. Então acho que ter o aplicativo facilita bastante o consumo das pessoas e até esse compartilhamento entre os interessados, né? Uhum. E aí, Túlio, tu tem mais algum aplicativo aí que seja específico do público cristão, assim? Cara, do público cristão, eu acho que não. Tem mais um, sabe, que esse eu não uso, tá, Tuller? Mas assim, o pessoal lá da minha igreja tem várias pessoas que utilizam, não sei se você já ouviu falar, que é o Glorify. Conheço sim. E, se eu não me engano, tem um violonista que eu sigo, o Marcelo Cacilas, e ele fez uma playlist, acho, pro Glorify, pra você poder fazer a sua oração, sua meditação e tal. Então eu conheci meio que por ele, assim, porque eu tava vendo ele falou da playlist exclusiva que ele fez pra Glorify e tal. Esse aplicativo, o foco dele é mais nessa parte de devocionais, oração guiada. Então, o que a gente falou, tem músicas que são exclusivas do aplicativo, né? Pra te escutar enquanto tu tem o teu momento de oração, meditação na palavra, meditação e oração, meditação por meditar também, né? Sim. Então, mais nesse foco, né? Então, eu não utilizo, porque eu sou adepto do devocional, tipo, leitura da Bíblia, sabe? No começo da minha caminhada eu lia muito aquele livrinho lá, o Pão Diário. Sei. Que agora tem outro nome, acho, né? Mudou o nome, não é mais Pão Diário, acho que é Presente Diário agora, né? Acho que é isso. Então, eu fazia muito isso daí. Aí depois de um tempo, né, mudei a forma, o formato de devocional. Hoje eu prefiro mais ler direto na Bíblia mesmo. Mas tem muita gente que ainda usa, assim, né? Gosta mais desse formato. Sim. Então tá aí uma dica, né? Glorify, inclusive, já do anterior e desse, link no post, né? Não podemos faltar com o link no post, né? Senão tá louco, não vai aparecer, né? Existe uma inteligência artificial que toda vez que eu falo isso, inclusive não vou falar agora pra não colocar algo errado, né? Ela coloca automaticamente o link no site ali, na postagem, né? Pra depois aparecer aí no seu feed, aparecer no site, tudo bonitinho, olha ali, ó. Então tem que tomar cuidado que essa frase aí, ela é uma frase que necessita muita responsabilidade, claro, né? Com certeza. Grandes poderes, né? Mas então aí, Tuller, a gente comentou também sobre aplicativos que não são específicos para o público cristão, né? Tipo, são geral, mas o cristão pode acabar usando para o bem, né? Exato. Parece que é um aplicativo feito pro mal, né?
mas vai usar pro seu crescimento, pra sua organização. O que tu pode nos indicar aí? Cara, a primeira coisa, eu vou colocar aqui na parte de leitura também, como eu tinha falado do Pilgrim e da Bíblia nos meus outros aplicativos. O aplicativo do Kindle, pra mim, tem sido muito interessante, porque ainda que eu leia no próprio aparelho Kindle, né, de vez em quando eu tô com o celular e eu não consegui levar o Kindle, eu consigo fazer uma leitura, consigo procurar algum livro, consigo fazer... Enfim, consigo consumir algum tipo de conteúdo ali através da leitura dos livros que eu tenho, tanto os livros que eu comprei lá no Kindle, quanto os que eu tenho da assinatura do catálogo do Kindle Unlimited. Então, acho que o primeiro, assim, que é um app que me edifica e me tira do TikTok, de ficar rodando TikTok ou Reels o dia inteiro, é o app do Kindle, em que eu paro pra ler alguma coisa, nem que seja um capítulo, alguma coisa assim, que eu acho super interessante. E o legal é que o teu caso, que tu tem o Kindle, ele automaticamente sincroniza a parte onde tu pagou, né? Exato, exatamente. Ele sincroniza tanto no app do computador, quanto do app do Kindle, quanto do aparelho do Kindle. Então, se eu sublinhar alguma coisa num desses aparelhos, ele vai automaticamente ir passando pros outros também, né? Não, isso é muito legal. E também, que não dá pra deixar de citar, né, o fato das promoções da Amazon, né? Com certeza. Muitas vezes eles dão, tipo assim, o meu aplicativo do Kindle tá cheio de livro que eu ainda não li, que eu peguei de graça. Sim, também já peguei essas promoções assim. Então, tipo, é aquela velha história, né? Vou pegar porque vai que um dia eu leio. Tá ali, né? Então, isso é muito bom, muito boa essa indicação aí, Túlio, porque realmente, às vezes também, claro, a gente tem o aplicativo da Bíblia pra ler, mas a gente também tem bons livros cristãos, livros teológicos, livros que vão nos trazer um crescimento espiritual, né? Sim. Com certeza, um aplicativo desses, pra quem não tá mais na correria aí, ficar levando um livro de papel, ou até porque muitas vezes o livro digital ele é mais barato também, né? Mais acessível, né? E querendo ou não, tá na tua mão, né? Tu tá na fila ali do banco, tu tá no consultório médico, né? E tu tem essa possibilidade, né, de ler. Eu não consigo, né? Porque eu fico prestando atenção nas coisas ao redor e não consigo me concentrar, né? Mas pra quem consegue, né, vai saber, né? Sim. Esse tipo de aplicativo me salvava muito quando eu trabalhava fora, né? E eu tinha que pegar ônibus e metrô e trem aqui, tanto no Rio de Janeiro, onde eu morava, quanto em São Paulo, que é onde eu moro atualmente. Então, ter esse aplicativo em mãos é sempre muito bom, porque às vezes você tá no ônibus cheio e não consegue sentar direito pra pegar o livro e passar a página do livro, então o aplicativo te salva desses momentos, assim, em que você não pode fazer muita coisa a não ser esperar chegar no local, né? Então, link no post aí pra você também conferir o aplicativo do Kindle. E sabe que tu comentou o do Pilgrim, né? Que tem audiobook. O Kindle também tem audiobook? Ele é um outro aplicativo, não é dentro do Kindle, é o Audible. Audible. Mas ele não tem todo o catálogo em português. E assim, pra mim, eu não acho que valeria a pena pagar o Audible, pelo menos nesse momento da gravação aqui. Não acho que valeria a pena pra mim. Até porque tem a outra questão de que a gente não tem tempo pra fazer tudo, né? Então não dá pra pegar o aplicativo do Kindle, pegar o aplicativo do Audible, ouvir no Audible, ler no Kindle, ir pro Pilgrim, ler a Bíblia e... Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que selecionar muito bem. Tu sabe que pra quem daqui a pouco quer... Agora, eu vou dar uma roubada aí, né? Mas quem quer ouvir alguns audiolivros aí, né? Tem o próprio Spotify. Tem, então. O Spotify é um outro aplicativo aí que eu utilizo também como ferramenta de edificação, que é ouvir livro no Spotify e os próprios podcasts. Se você tá ouvindo isso aqui no Spotify, deixa aí seu comentário. Então tira um print e marca a gente lá no Instagram. Olha ali, hein? E olha só, tipo, que o Spotify o pessoal pensa, mas... O Spotify, assim, daqui a pouco eles vão indicar o aplicativo do YouTube também. Poderíamos também, né? Poderíamos, porque o aplicativo do YouTube tem muito conteúdo edificante lá. Mas o aplicativo do Spotify, às vezes o pessoal não se dá conta, mas além das músicas e dos podcasts, né? Então, né, já é muito importante. Eu descobri recentemente ele que tem audiolivros também, né? Então, eu e minha esposa, a gente
tem alguns discipulados que a gente faz, né? E a gente lê alguns livros em discipulado, né? Livros relacionados a casamento e coisa e tal. Então, tipo, tem livro ali que já é a 5ª vez que a gente tá lendo o mesmo livro. E daí eu disse, mas será que talvez não tenha algum audiolivro desse só porque a gente já sabe o que tá escrito ali, né? Mas a gente quer dar uma revisada, porque, tipo, faz tempo que a gente leu, né? Exato. E aí, pra dar uma revisada, uma relembrada, e aí o cara acaba achando ali no Spotify. Se é legal esse livro que tá ali, eu não sei. Eu sei que tá. O Spotify deixou. Entendeu? Mas tem a possibilidade, né? Então tem vários livros interessantes ali que dá pra gente utilizar. E outros aplicativos aí, Tuller? O que mais tu tens aí? Bom, vamos lá. Sair um pouquinho dos aplicativos mais padrões, assim, que provavelmente já tem todos os celulares. É um aplicativo que eu tenho usado bastante e vai muito ao encontro do meu trabalho diário, é um aplicativo chamado Focus To Do. Ele é um aplicativo de pomodoros, que são basicamente intervalos que você vai fazer entre seu trabalho e as pausas para você poder, né, tomar uma água, ir ao banheiro ou qualquer coisa assim. Então, como eu tinha muito problema de foco, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a técnica de Pomodoro foi a que me ajudou a me concentrar e poder até entregar mais coisas no trabalho, poder organizar melhor o meu dia, do que eu só simplesmente achar que determinada tarefa vai durar determinado tempo. Então, para eu começar a metrificar isso me ajudou bastante. Então, chama Focus To Do e eu uso ele tanto no celular quanto no computador aqui. Então eu boto lá o tempo que eu quero de foco de trabalho, eu boto 50 minutos e 10 minutos de descanso, que aí é o momento que eu vou levantar, vou tomar uma água, vou responder alguma mensagem no WhatsApp, alguma coisa do tipo referente ao trabalho, né? Então isso me ajudou muito na minha organização diária, porque o meu problema antigamente era justamente não ter essa noção do tempo que eu dedicava para minhas tarefas diárias e, por consequência, eu acabava me sobrecarregando de tarefas, fazendo muitas coisas durante o dia e passando a noite, perdendo qualidade de vida, perdendo qualidade de devocional, perdendo qualidade de tempo com Deus, de fato, para poder trabalhar mais, por exemplo, porque eu não me organizei ao longo do dia para fazer esse tipo de coisa, ou seja, porque eu procrastinei em determinado momento, seja porque uma tarefa que eu achava que levaria 1 hora levou 4 para ser feita e eu não estava contando com isso. Então, ter esse aplicativo no meu celular e me ajudando a me metrificar me tornou uma pessoa mais focada, né, digamos assim, não tô 100% ainda, mas me tornou uma pessoa mais focada e, por consequência, mais edificada, porque eu consegui dedicar mais tempo para as outras coisas, além de só trabalhar o dia inteiro e até mesmo de reflexão, sabe? De reflexão do que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado no meu dia a dia, no meu trabalho, como eu tenho feito as minhas atividades, como eu tenho dedicado, né, tempo às atividades do reino e as atividades aqui, que são só minhas próprias. Então, é um app que não era para esse objetivo, mas eu acabei sendo muito edificado por esse aplicativo aí. E a curva de aprendizado dele é tranquila, assim, Tuller? Ele é super tranquilo. Se você sabe da técnica Pomodoro, né, que é super simples, como eu já expliquei, mas acho que deixa eu explicar de novo de uma forma um pouco mais explicativa para ficar mais fácil, né? Essa técnica ela consiste em você dedicar determinado tempo para executar uma tarefa e você não vai fazer outras tarefas enquanto você está executando aquela tarefa específica que você escolheu. Por exemplo, fazer uma arte de um post para o seu Instagram lá no Photoshop. Você abre o Photoshop e o que é muito comum de gente que trabalha com criatividade, principalmente, é você abrir o app do Photoshop, aí você vai abrir um monte de referência e você vai começar a se perder nessas suas referências e aí você abre o YouTube para buscar uma informação e você acha um vídeo do YouTube que não tem nada a ver com aquilo e você fica preso lá. Aí depois você vai, vou botar uma música para me concentrar. E aí entra num podcast que você queria ouvir e você não consegue se concentrar. Então, a tarefa que era para ser em 40 minutos demorou 3 horas. Com o Pomodoro, você vai dedicar determinado tempo para você somente executar aquela tarefa. Uma coisa que eu tenho maturado em mim é que a gente é um computador de 8 GB de RAM. A gente não consegue ser multitarefa. Então, foca em uma coisa de cada vez para você fazer melhor aquilo que você separou. E aí, depois desse tempo de foco, você tem um tempo de descanso, para você poder voltar e, entre aspas, resetar o seu cérebro, para voltar a fazer mais um bloco de foco total naquilo que você se propôs a fazer.
geralmente as pessoas começam com um foco de 25 minutos e 10 minutos de descanso. Eu comecei assim também, mas depois de um tempo eu fui aumentando um pouco mais esse tempo de foco. Então eu faço 50 minutos de foco, executando a tarefa, 10 minutos de descanso. E a cada 4 blocos de 50 minutos, eu dou um descanso maior pra mim, de 25 minutos e tal. Então, é mais ou menos assim que funciona a técnica do Pomodoro. Então, esse aplicativo, se você manja isso, ele já vai ser bem intuitivo, assim. O aplicativo, ele tem... A telinha dele já é basicamente um cronômetro. Então, você aperta no centro da tela, ele já vai estar lá com o cronômetro tocando para você focar na sua tarefa. E dá para você acrescentar outras coisas, né? Colocar suas atividades e tal. Então, depois, no final da semana, você pode traquear o tanto de atividades que você executou, por quanto tempo. Então, se você colocar que você trabalhou em um determinado tipo de trabalho, no meu caso aqui, uma edição de vídeo para um cliente específico. Comecei a trabalhar nela e ao longo da semana eu dediquei 15 horas semanais para poder fazer isso. Ah, interessante. Então, para fazer um vídeo dessa forma, eu levei 2 horas para fazer? Ok, então eu já sei que esse é o tempo que eu preciso dedicar para poder executar essa tarefa. Então, dá para você adicionar as tarefas um por um e depois verificar o que você fez, o que você não fez, ou o que leva mais e menos tempo para você fazer na sua vida. Eu comentei isso por causa que eu já tentei utilizar esses aplicativos assim que fazem o track do tempo, né, das tarefas e tudo mais, mas quando eu tentei usar, não sei se eu usei errado, mas eu gastava mais tempo configurando e botando as tarefas ali, traqueando, do que fazendo as coisas, né? Sim, sim. Então, digamos, mas se ele é simples e prático, né? Tem até um outro, eu não lembro quem me recomendou, acho que era Manic Time, coisa assim. Mas tinha esse, acabei nunca testando ele, né? Ficou, tipo, sabe? Ficou lá no salvo pra depois, e o depois já fazem anos. Nunca cheguei lá. Por isso que eu perguntei só, né? Pra ver se, é tranquilo, que a gente falou, já tem ali o relógio ali, tu inicia a tarefa e vai, e aí é simples, é basicamente um Pomodoro mesmo, né? Sim, que a gente falou. Exatamente. Aí se você quiser colocar mais coisas, você pode colocar, mas dá pra só ligar o Pomodoro e parar. Eu mesmo só fui começar a colocar a tarefa depois de, 2 meses utilizando o aplicativo, assim, no meu dia, né? Eu falei, dá pra botar tarefa. Aí eu comecei a mexer um pouquinho e colocar algumas tarefas que são fixas na minha semana. Então, me ajuda bastante até na hora de... Aí falando de trabalho, né? Começa a me ajudar na hora de precificar determinado tipo de trabalho e até mesmo saber se dá ou não pra fazer determinado tipo de coisa. Porque o que acontecia é que a gente aceita muito trabalho e não sabe mais ou menos quanto tempo vai levar pra determinada tarefa. Então a gente se sobrecarrega de trabalho, acaba fazendo mal pra nossa própria saúde e no fim das contas a gente acaba deixando de ter tempo com Deus, de ter tempo com a família, de até mesmo de participar de atividades da igreja, né? Da igreja local, pra poder ficar trabalhando porque você não se organizou o suficiente. Então foi com perdão da palavra, foi um tapa na minha cara eu ver o quanto que eu gasto de tempo no meu dia a dia. Uhum. Pegando a mesma ideia que tu tá falando, eu também utilizo um aplicativo, não de Pomodoro ou de track, assim. Eu utilizo um aplicativo de tarefas, que eu tentei fazer lista de tarefas no passado e tudo mais, e aí eu descobri, na época era chamado Habit RPG. Uhum. E aí hoje o nome é Habitica. E aí a questão é o quê? Tipo, ele é como se fosse um RPG de hábitos, né? Sim, sim. Então é aquela questão de gamificação, sabe? Tem todo esse negócio. Mas ele trabalha muito essa ideia de que tu tem que fazer alguma coisa por pelo menos, aqui no aplicativo é isso, né? Por pelo menos 21 dias pra se tornar um hábito. E aí eu comecei a colocar ali coisas importantes pra mim, que nem a mesma ideia que a tua, assim, né? Pra se organizar, tipo assim, leitura da Bíblia. Tipo assim, eu coloquei também outras coisas que não tem a ver com isso também, por exemplo assim, simples chegar na hora no trabalho, sabe? Por questão de testemunho. Sim, sim. Então, sabe? Coisas assim. E aí, isso que é legal porque ele te ajuda a criar hábitos. Tem também a parte, por exemplo, que eu coloco ali, gravação do Pelo Amor de Deus, ou melhor, tipo, episódio do Pelo Amor de Deus ali, esse aqui é o 227. Então, eu tenho todas essas tarefas pra fazer. Tipo que nem o pessoal faz no Trello, sim. Sabe? Tem também. Mas o legal é esse negócio de hábito, porque todo dia tu tem que ir lá. Porque se tu não fizer um hábito diário, por exemplo,
uma daily, né? Uma tarefa diária, tu vai perder vida. Legal. Não sei como é que tá agora. Eu cheguei a tentar utilizá-lo, mas eu achei que ele leva um tempo... Assim como todo jogo de RPG, por exemplo, a gente que joga esse tipo de joguinho aí eletrônico de RPG, a gente sabe que você leva mais tempo construindo seu personagem do que, de fato, viver na aventura, né? No aplicativo, eu senti que era um pouco disso também, assim, eu gastava muito tempo montando minha planilha de hábitos do que, de fato, executando. Mudou alguma coisa ou foi só a minha preguiça mesmo que me impediu de continuar? Não, continua a mesma coisa. É que, assim, como eu já utilizo, eu acho que eu utilizo isso aí uns 10 anos já. Mas eu falo sem vergonha nenhuma. Mas é, tipo assim, como eu já tenho meio que tudo ali, então eu só vou todo dia, eu vou dando check, né? Sim. E se algum dia eu esquecer, no dia seguinte ele pergunta, olha, você não marcou esses hábitos, você quer marcar? Porque senão você vai perder vida aí, né? Mas tem isso, ele é bem sofrível, assim, em alguns pontos básicos. Por exemplo, eu não consigo duplicar uma tarefa. Nossa. Sabe? Tem tarefas, por exemplo, que nem do Pelo Amor de Deus. Cada episódio do Pelo Amor de Deus, eu tenho as mesmas tarefas que eu tenho que fazer. E aí, o que eu poderia fazer? Eu só duplico aquilo lá, porque vai ter as mesmas coisas. Depois eu modifico o episódio. Mas não. Cada um dos episódios, eu me faço isso, sabe? Eu sofro de propósito. Eu tenho que digitar ele e colocar todas as tarefas lá, um por um, né? Então, tipo, coisa simples, que poderia ter um copiar e colar, né? Ou duplicar. No Focus To Do dá pra você fazer isso, por exemplo... Que nem você faz no Google Agenda. Você pode colocar uma tarefa lá no seu calendário. E você pode falar lá, ela vai se repetir todo dia tal, por tanto tempo. Então dá pra você fazer isso também no Focus To Do. Seria interessante dá pra fazer isso no Habit RPG, Habit Tracker. Como é que é o nome mesmo? Habitica agora. Seria ótimo, assim, porque é uma coisa simples, né? Mas não sei. Eu, assim, eu já tô dando tanto tempo ali que tu chega num nível ali do personagem, né? Que tu pode utilizar uma poção pra voltar pro zero. Sim. E aí tu escolhe outra classe. Tem 4 classes. Eu já fiz, tipo assim, o máximo das 4 classes, né? Máximo não, porque eu tô agora ao infinito e além, né? E agora eu não troquei mais. Agora, tipo assim, eu uso isso aí, quase o RPG, tipo, ficou de lado, assim, sabe? Eu uso mais pela questão que as minhas tarefas estão ali. Sim. E aí eu já pensei, vou criar um quadro no Trello, por exemplo. Mas aí tem todo o trabalho de colocar todas as tarefas ali, não tem como exportar isso aqui, importar lá, sabe? Eu acho que a dificuldade de começar a botar esses aplicativos de hábitos pra gente é justamente sair do 0 pro 1, né? Esse primeiro passo é sempre mais difícil porque você tem que, entre aspas, arrumar a casa antes de começar a, de fato... começar o seu trabalho, né, totalmente. Então, são coisas que nos livros de produtividade eles geralmente não falam. Mas que leva mais tempo, é você, de fato, organizar a sua rotina e executar e depois voltar pra ver se aquilo que você marcou tá certo mesmo, né? Não só coisa da sua cabeça, você não conseguiu cumprir o que você prometeu pra si mesmo. Não, tu vê, eu tô utilizando um aplicativo que ele é limitado, porque eu preciso hoje, mas eu só continuo utilizando porque, digamos assim, eu vou levar um tempo pra aprender a mexer uma nova ferramenta e tal, a questão da curva de aprendizagem, né, e alimentar ela. Que eu já tentei outras ferramentas, mas aí me decepcionei com algumas e tal, né. Até cheguei também já a analisar, tipo, o pessoal tem quadros prontos do Trello, o pessoal usa Notion, né? Sim. E tem uns negócios, nossa, como é que os caras fizeram aquilo lá, né? E tem pronto, é só tu começar a usar, só que tu tem que alimentar. E esse alimentar que é o, né? Mas é só virar a chave. Um dia, né, com algumas horinhas ali, tu resolve toda essa parada. Mas tu tem que, tipo, tu tem que, digamos assim, ter esse... Tem que decidir. Ter esse primeiro passo. Tem que decidir. Você fala cara, sábado de manhã eu vou acordar e vou montar isso aqui. Vou fazer. Isso. Então tá, vou fazer amanhã. Não, amanhã não vou fazer. Mas eu te entendo. E assim, isso é uma questão. Eu sou muito assim, sabe? Tipo, eu tava falando outro dia, inclusive, tinha uma academia que eu ia, agora eu tô fazendo exercício em casa por questões financeiras, né? Tipo, é mais barato em casa, claro, porque eu não pago. Aí eu comprei um TRX e tô fazendo em casa. Aí eu tava falando lá com uma pessoa e disse, cara, se algum dia eu voltasse pra academia, ia voltar pra mesma. Porque lá eu já conheço os aparelhos, eu já sei quais são os pesos e tudo mais, sabe? Esse negócio da mudança, né? Tu tem que sair da tua zona de conforto, é desconfortável isso, né? Exato. Coisa diferente.
e tal. Mas às vezes é necessário, né? Às vezes pra te conseguir ter um crescimento, pra te dar um passo além, pra te ganhar tempo, né? Tu precisa sair do teu conforto ali e tudo mais, né? Que nem até eu tava conversando em off contigo de mudar até a forma da edição do Pelo Amor de Deus, um formato pra simplificar as coisas, né? Ser mais rápido, né? Sim. Então às vezes tu tem que sair, mas eu sempre fiz assim. Não, mas desse outro jeito, hoje, pode ser, né? Melhor, mais rápido, né? Então às vezes tu tem que fazer isso aqui que a gente falou. Tem que se decidir. Decide e vai. É isso aí. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade era justamente essa questão de organização. Porque pra mim, falar, não, mas na minha cabeça está funcionando. Quando eu precisei trabalhar e quando eu preciso trabalhar com outras pessoas, esse tipo de organização, seja organização de pasta, seja organização de arquivos, de nomenclatura de arquivos, a gente que trabalha com bastante conteúdo assim, né? Você precisa ter um sistema ali que funciona, essa é uma palavra que eu acabei, entre aspas, importando dos Estados Unidos, né? Que os caras, tudo eles transformam num sistema, né? Então, e aqui a gente não tem tudo isso, né? Tanto assim. Então, eu tô dando um jeito de sistematizar todas as minhas atividades, porque isso vai facilitar quando eu precisar explicar para outra pessoa alguma coisa que ela vai precisar fazer, ou até mesmo para eu me encontrar depois, para me achar nos arquivos, para eu poder fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque assim, às vezes a gente acha que é uma perda de tempo muito grande se organizar as pastas do seu computador, mas na verdade você vai estar ganhando tempo futuro, você vai estar comprando o tempo futuro seu, basicamente, porque ao invés de você, digamos que tem algum imprevisto e você não consiga estar no seu computador naquele momento. Como é que você vai falar para uma pessoa por telefone para ela poder te mandar um arquivo que é muito importante para você, se o nome tá completamente errado, se a pasta tá no lugar errado, se tudo tá completamente bagunçado, né? Ainda que você saiba o que tá acontecendo ali porque foi você que montou aquela bagunça, né? Aquela bagunça organizada, quando você precisar compartilhar isso com outras pessoas, ou até mesmo quando você precisar ensinar ou mostrar o seu processo para alguma pessoa, isso vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença pra caramba, e eu senti na pele isso, assim, do quanto que eu ser desorganizado me prejudicou muito na questão de organização, até mesmo naquilo que eu tava falando de eu trabalhar muito além do que era pensado, do que estava pensado para eu poder trabalhar, porque estava completamente desorganizado. Eu não sabia onde estava o arquivo da câmera tal que eu gravei, não sei da onde, que eu tenho que achar o arquivo que tá no HD e tá no Google Drive e não tá, e tá no OneDrive, qual que é a pasta, Então assim, eu gastei muito tempo, perdi muito tempo da minha vida tentando ser organizado para si mesmo, né? A gente tem que pensar, a gente como cristão sempre pensa em como você pode estar vivendo em comunidade de uma forma boa, e ser organizado é uma forma de você também ajudar os seus irmãos a participarem junto com você das coisas que você tá fazendo. Muito bom, muito bom. Tu tem mais algum aplicativo aí, Tuller? Porque eu percebi o seguinte, a gente tava conversando sobre aplicativos edificantes e acabei aí, já tendo alguns insights sobre produtividade e já percebendo que eu tenho que sair de algumas zonas de conforto aí nos meus aplicativos. Tô indicando aí o aplicativo de hábitos ali, que é legal pra parte de hábitos, sim, mas que eu não uso só pra isso, eu uso pra outras coisas que eu deveria ter um aplicativo melhor pra isso, né? Mas acho que aplicativo mesmo, eu procuro ser o mais minimalista possível, né? Em relação às coisas. Então, eu vou ter coisas mais simples, mas são coisas do dia a dia. Eles não são edificantes propriamente dito. E nem tem como fazer essa ginástica mental que a gente fez aqui de transformar outros aplicativos em aplicativos edificantes, né? Os outros são muito baseados em traqueamento, então eu tenho um aplicativo de traqueamento de sono para ver como que eu tô descansando, como que eu tô dormindo, se eu tô dormindo bem ou não. Essa é uma coisa que Deus trabalhou muito no meu coração no ano passado, que era essa questão de descanso, de fato, assim, de que eu me orgulhava de não me descansar o suficiente, porque eu tava trabalhando pra caramba e as coisas estavam acontecendo e, enfim, eu tava trabalhando de domingo a domingo e eu me orgulhava de trabalhar de 6 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Isso era um motivo de orgulho. Mas aí ouvindo o Pilgrim, enquanto eu caminhava no parque aqui perto, eu tava ouvindo o livro do Jordan Raynor, o Redimindo o Seu Tempo, em que ele fala sobre a questão do tempo de descanso e como o descanso é importante. E o quanto isso mostra pra gente que a gente confia em Deus, de que o mundo não gira ao seu redor, de que as coisas não acontecem porque você tá fazendo, de que quando você descansa, o Deus continua
agindo. Seu Deus, ele continua agindo, mesmo no seu descanso, e ele ministra a você, é um momento que você tem de refletir sobre as obras dele, de você refletir sobre a sua semana, de você passar mais tempo contemplando de fato, como criatura, aquilo que Deus criou, né? O descanso, o sábado, ele serve também para isso. Então, eu passei a traquear as minhas atividades e fazer as coisas e perceber o quanto eu gastava de tempo em determinadas atividades a partir desse livro que eu estava ouvindo na Pilgrim. E aí eu fui ministrado por isso e eu passei a traquear as minhas atividades, a minha rotina, para eu poder voltar a descansar e ter esse momento de descanso e até um momento com Deus com mais tranquilidade, com mais afinco de fato, né? Pra não só ser aqueles 10 minutinhos que você faz pelo app da YouVersion que tá ali rapidinho pra você fazer. Mas não, você gasta um tempo de fato ali, você sabe que você pode gastar aquele tempo porque as suas tarefas não estão atrasadas, porque você conseguiu executar tudo que você fez, você conseguiu planejar bem o seu dia, e isso tudo começou a tornar a minha vida edificante por conta disso. Então, eu tenho poucos aplicativos, em resumo, eu tenho poucos aplicativos porque eu não quero me sobrecarregar de informações. Eu quero me manter o menos informado, entre aspas, possível, para não ter tanto ruído assim no meu dia a dia, né? Muito bom. E essa questão do descanso, eu também já passei por algumas questões assim, sabe? Principalmente, não no trabalho, né? Porque trabalho, eu sou CLT, né? Então eu tenho horário pra entrar e pra sair, né? Mas principalmente ministerial, né? Porque dependendo, como eu me envolvo com bastante ministério, assim, às vezes tá envolvido com muita coisa. Sim. Né? E o tempo, a gente tem um tempo pré-definido, a gente não tem como multiplicar tempo, né? E essa questão espiritual, que nem tu falou, é muito importante, assim, do descanso, né? Como tu muito bem comentou ali sobre a questão desse livro. E também a questão de saúde, né? Porque a gente conhece, né? A The Life Snakes, né? Com certeza. A vida cobra. Então, querendo ou não, digamos assim, ou uma questão de saúde pode ter alguma questão também futura, né? Tipo, que vai acabar te dando, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, né? Por causa da falta de descanso, né? Então é coisas a se cuidar, né? Prestar atenção. Isso aí, que bom que tu, digamos assim, que tu conseguiu encontrar uma forma de se organizar pra te poder ter esses momentos, né? Mais tranquilos, né? Sim. Sim. Impagável isso, com né? certeza. Valeu 20 anos de anuidade aí da Pilgrim, né? Só pelo fato de tu ter conseguido isso, porque é a nossa vida, né? E o nosso relacionamento com Deus também, né? E com certeza o relacionamento teu familiar com a tua esposa, Com certeza. Isso, como eu falei, isso eu decidi, cara. Eu simplesmente acordei e falei, cara, não dá pra viver dessa forma, porque eu tô me prejudicando, e por consequência isso tá prejudicando meu relacionamento com Deus. Por consequência, está prejudicando meu relacionamento com meus amigos, com a minha família, e tudo isso em nome de se exaltar porque você está trabalhando demais, e quando na verdade não é exatamente isso que você tem que fazer, né? Então, eu simplesmente decidi, eu falei, cara, não dá pra viver mais assim. E aí eu fiz o que eu falei pra fazer, assim. Você tem um sábado e fechei aqui a porta do escritório, falei, tá, vamos organizar isso aqui, coloca no calendário, escreve tudo e vai fazendo, vamos fazendo acontecer. E à medida em que as coisas iam acontecendo, a gente vai fazendo os ajustes da rota ali, aqueles ajustes finos que precisam ser feitos. Mas tudo começa com a decisão de você dedicar mais tempo para as atividades de Deus. Dedicar mais tempo para as atividades que vão te deixar mais próximos de Deus, vão te aproximar de Deus, né? E vão fazer com que você cultive, de fato, esse relacionamento com Ele diário, e não só nos cultos de domingo, ou em pequenos grupos, ou qualquer outra coisa, outra atividade que você faça durante a semana. Amém. Show de bola, Tuller! Muito legal esse papo que tivemos aí. Podemos indicar aí alguns aplicativos pro pessoal utilizar para crescer, mas creio que enriqueceu mais ainda o nosso papo com as nossas percepções ao utilizar esses aplicativos, né? Principalmente no final aí que a gente falou bastante aí sobre a questão de tempo, né? E tudo mais. Eu acho que isso aí pra mim já saio com diferente, né? Da gravação desse episódio. Espero que o nosso nobre amigo e ouvinte também cresça com o que a gente conversou aqui. E, por favor, então, Tuller,
nos deixe aí suas considerações finais e também depois comente aí com o pessoal onde é que eles podem te encontrar. Legal. Cara, de novo, obrigado pelo convite. Desculpa ter fugido um pouco da pauta. Não, eu acho que é isso aí que enriquece, é isso aí que edifica, não que o resto da pauta não edificasse, não é isso? Então, obrigado pelo convite, é sempre muito legal poder participar, poder falar, enfim, teve vários grandes monólogos aí, não vou me alongar muito no que eu tenho pra falar. Mas que você que está ouvindo esse podcast, você possa também repensar essa forma de utilização dos aplicativos, que você possa redefini-los para você de fato. E perceba o quanto você está gastando tempo com as atividades, com as coisas. Acho que todo celular tem aquela parte das configurações de você ver quanto tempo você gastou em determinados aplicativos, o que mais consumiu bateria e tudo mais. Então dá uma verificada, porque isso às vezes diz mais sobre a gente do que a gente gostaria de saber. Eu sei disso porque eu vejo quase que semanalmente esse tipo de coisa. E quase sempre eu falo, cara, eu podia ter feito mais, eu podia ter melhorado, eu podia ter me dedicado mais ao meu relacionamento com Deus, em vez de gastar tanto tempo assim no Instagram, no TikTok ou no Twitter ou em alguma outra rede social. Então, que você possa utilizar os seus aplicativos para poder edificar as outras pessoas, para poder que o seu WhatsApp seja um WhatsApp de bênção, que você possa abençoar outras pessoas, não só conversar, mas que ele possa ser um canal de bênção, que seu Instagram possa ser alimentado por coisas que vão ser edificantes para as outras pessoas e para você também. Que seu TikTok seja também um lugar onde você receba conteúdo que seja conteúdo que vá de acordo com a sua fé e que você possa utilizar esses outros aplicativos que não são diretamente ligados ao cristianismo, mas que eles possam também ser uma fonte de bênção, que você possa utilizá-los para proclamar a glória de Deus para as outras pessoas aí. E depois dessa palavra, você pode me encontrar lá no Instagram, @GabrielTuller, tudo junto, TULLER, e o link está lá no post, não é, Ed? Com certeza, link no post, olha ali. E é isso, lá do meu Instagram você vai ter as outras redes sociais e você pode falar comigo por lá, a gente pode bater um papo. Muito bem, muito obrigado, Tuller, por gravar conosco aí mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo, e também gostaria então de finalmente considerar, né, que esse episódio que foi um episódio diferente, né, naquelas pegadas assim, né, sem muito, vamos dizer assim, muitos blocos, né? Sim. Porque a gente teve essas indicações, né? Assim como teve aquele episódio, inclusive, link no post, podcasts que edificam, né? Que a gente indicou alguns podcasts e tudo mais, e falamos também. Mas eu achei bem interessante essa reflexão que a gente traz, né? Como que muitas vezes a gente tem poucos aplicativos que são, vamos dizer assim, voltados, específicos, né, pra edificação, sim. Cristã, né? Mas a gente tem muitos outros que não são, né? Claro, vai da forma como a gente usa daí, né? E aí a forma como a gente utiliza eles é que vai definir o que a gente tá realmente buscando, que nem o Tuller que falou agora, né? Muitas vezes aquilo que a gente mais usa vai mostrar o que a gente é. E daqui a pouco, vamos dizer assim, o aplicativo que você mais use seja uma rede social. E que nem o Tuller falou, será que eu estou utilizando essa rede social pra quê? Né? Pro meu crescimento espiritual, para mim levar a palavra de Deus para as outras pessoas e tudo mais, né? Talvez a gente comece a repensar a forma como a gente usa. Eu não tô dizendo que a gente agora só tem que ter o aplicativo da Bíblia, né? Sim. E, sei lá, o Pilgrim. Não é isso. Não, e assim, um pequeno parêntese, eu utilizo rede social para trabalho, né? Então, assim, não é só que você vai ficar postando versículos o tempo inteiro, né? Mas que isso possa ser, se você for um produtor de conteúdo, que você possa produzir conteúdos que sejam legais, edificantes. Não necessariamente você vai dar uma lição de moral em todo post que você fizer do Instagram, mas que também não precisa avacalhar, né? Mas o que eu quero dizer, sim, tipo, por exemplo, assim, muitas vezes a pessoa fica ali perdida no Reels, né? Ou no TikTok vendo dancinha e vendo coisas que... Mas talvez tu poderia ficar perdido no Reels. Acho que vai ser difícil. Mas vendo talvez assim trechos de pregações que vão te acrescentar alguma coisa, algum pensamento, talvez alguma coisa engraçada. Sim, também, claro. Não vamos ser também bitolados, né, que o cara tem que só, né,
Mas eu quero dizer assim, tem coisas que a gente pode filtrar, né? E tudo isso que a gente fica consumindo, a gente tá colocando pra dentro da nossa cabeça, e isso vai nos moldar, né? Porque a gente tem a tendência, né? O ser humano, ele tem a tendência de imitar, né? De copiar. Então a gente vai acabar, vamos dizer assim, falando a mesma linguagem e tudo mais, né? Então, e até o que a gente publica também, né? A gente vai perceber naquilo que a gente publica que tipo de pessoa que a gente quer passar pros outros, né? E nem sempre vai ser algo que porque as redes sociais são muito mentirosas, né? Com certeza. nem sempre é algo que a gente realmente tá vivendo, é algo que a gente quer passar, né? Mas então se é algo que quer passar, que seja algo talvez, né, edificante, que aponte pra Deus, sei lá, né? Mas é uma reflexão aí pra gente ter. Também, que nem eu disse, repetindo, não seja tão radical, né? Mas ao mesmo tempo não fique longe de Deus, longe da palavra, né? Não deixe que isso te consuma, sim, porque isso pode te levar para muito longe, né? Então, gostei aí do nosso papo, boas reflexões, pensando aqui também no meu uso do meu celular, dos meus aplicativos aqui já, e espero que também você que está nos ouvindo, você que nos emprestou aí o tempo da sua vida, né, que você investiu aí para escutar, pelo amor de Deus. Então espero que você também tenha sido edificado e possa refletir sobre essas questões, né? Mas tudo para que a gente possa crescer junto. Então, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Falou!